Jornalismo Vinícola AM. Jornal da Cidade. Entrevista. Na entrevista de hoje vamos conversar com o médico Dr. Nilo Paro. Ele que vai falar sobre essa fase da pandemia da Covid-19 pela qual estamos passando. Bom dia, doutor. Muito obrigado pela sua presença e seja muito bem-vindo. Bom dia, Felipe. Bom dia, pessoal da rádio. É um grande prazer estar aqui de volta para ajudar vocês a esclarecerem as dúvidas da população e ajudar a gente, como médico, a passar orientações que o pessoal precisa estar sabendo da fase que a gente está agora da pandemia. Certo, doutor. A minha primeira pergunta é: como que o senhor avalia a atual situação da pandemia? Grave, muito grave. Os números de casos aumentaram exponencialmente. Eu trabalho num serviço que é de referência, uma cidade aqui próxima, que é Espírito Santo de Pinhal, e a gente não vence a quantidade de casos. Nós atendemos ali a DRS, que é a DRS que nós chamamos de São João da Boa Vista, e abrangemos algumas cidades como Espírito Santo do Pinhal, Jacutinga, Santo Antônio de Jardim, São João da Boa Vista, Aguaí, Vargem Grande do Sul, até Tambaú e Santa Cruz das Palmeiras. Isso é coordenado pelo CROSS, que é um sistema da Secretaria Estadual de Saúde, e é por eles que a gente vê a quantidade de casos ou de necessidade de pacientes graves nessa região. E a gente não vence. Nós estamos com 10 pacientes lá dentro da UTI. Se tivéssemos 20 leitos, nós teríamos 20 pacientes para colocar. Tem paciente em pronto-socorro, em dessas cidades, tem pacientes entubados com ventilador de transporte e tem paciente morrendo antes mesmo de chegar no hospital. E essa questão das UTIs lotadas, né, doutor, elas estão em praticamente todo o país, né? Tem estados aí que está em colapso com essa questão das cheias dos leitos de UTI, né, doutor? O colapso é nacional, tá? Algumas cidades ainda têm um leito ou outro em algum lugar, algumas cidades estão abrindo a sua própria UTI para tentar cuidar dos seus pacientes. Algumas cidades têm hospitais de referência, como é o caso de Andradas para Poços de Caldas. Então isso ainda tenta-se controlar um pouco os casos, mas é insuficiente, tá? Certo, doutor. Era esperada essa segunda onda? Tem alguns especialistas que já dizem em terceira onda. Como que o senhor vê isso? Bom, é assim, o vírus, ele é um micro-organismo, vamos dizer que, apesar de não ter cérebro, ele é muito esperto, porque o que ele quer é sobreviver. E para ele sobreviver, ele tem que se multiplicar e espalhar de uma pessoa para outra. Na primeira onda, muitos especialistas falaram na questão da máscara, do distanciamento social, e isso até deu uma segurada. Mas o que a gente está vendo é que o vírus está se adaptando e criando essas novas cepas que a gente está ouvindo falar. A cepa inglesa, a cepa africana e agora a cepa brasileira. E nessas cepas, o vírus se tornou mais agressivo. Ele está transmitindo mais e está abrangendo uma faixa etária que a gente não estava vendo antes, que são pacientes mais jovens. Na UTI onde eu trabalho, a grande maioria dos pacientes eram acima de 55, 60 anos, com comorbidades. Agora a gente está atendendo o paciente com 40 anos, sem nenhuma comorbidade, entubado com mais de 70% do pulmão tomado. Então essa questão da segunda onda é isso que a gente já está vendo. A vacinação talvez seja a única forma que a gente tenha de frear isso, além da utilização da máscara em tempo integral fora de casa e as medidas de isolamento. A terceira onda provavelmente vai ser uma nova adaptação do vírus, porque a vacinação ainda não foi eficiente em um número suficiente para que essa imunização ocorra de uma pessoa para outra, tá? Então é verdade, sim, essa segunda onda está aqui agora, tem cepa resistente, tem cepa mais forte, tem a cepa brasileira, tem trabalho recentíssimo que a gente viu ontem dizendo da agressividade dessa cepa e dizendo até de uma talvez não cobertura total das vacinas. E o que vai acontecer se o pessoal não se vacinar, se não houver vacina para todo mundo, que a gente sabe que não vai ter em tempo hábil, o vírus vai continuar aí. Existe até uma projeção de que o vírus se torne um vírus endêmico e ele não vai mais embora, assim como a dengue, assim como o H1N1, que é a influenza. Então eu acho que
O Covid veio, infelizmente, para ficar. Certo, doutor, o senhor citou aí a questão da cepa. A gente sabe que o vírus ele sofreu uma alteração. Eu gostaria que o senhor explicasse mais para a gente por que sofre essa alteração, como que está essa questão. A gente viu aqui no município de Araraquara que a situação lá também está bem complicada. Por que sofre essa alteração? Como eu falei agora há pouco, o vírus ele quer sobreviver. E se você põe uma barreira para ele, que é a máscara, e o distanciamento, e lavar a mão, mesmo que ineficiente por toda a população, ele vai fazer como se fosse um muro. Ele vai arrumar uma forma de pular esse muro ou atravessar esse muro pelo lado. E é isso que ele está fazendo. Ele está aumentando a virulência dele, a forma de transmissão. Isso não quer dizer que usar a máscara não vai funcionar mais. Vai continuar funcionando. Mas ele está se adaptando. Tá? Ele é um ser vivo. Ele quer propagar a espécie dele. Só que no caminho dele, ele tem a espécie humana, que somos nós. Certo. O senhor citou aí a questão da máscara. Ela realmente diminui o risco da gente contrair a Covid-19? Felipe, a máscara é usada há quase um século em centros cirúrgicos para impedir contaminação de paciente em cirurgias com abdômen aberto, tórax aberto, feridas abertas. E funciona. A máscara é utilizada pelos japoneses desde a epidemia de gripe espanhola, lá no começo do século passado, e a propagação é menor. Então, o que a gente vê é que realmente ela tem cientificamente proteção. A gente deveria usar, tá? Deveria usar mesmo. E não é porque eu não vou pegar, é porque eu posso ter a doença, ser assintomático. A gente vê em projeção dizendo que quase 80% da população pode ser assintomática, mas eu posso passar por uma pessoa próxima de mim. Posso passar por uma pessoa próxima de você. Então, a questão da máscara, ela é não só uma proteção para a pessoa, e como eu falei agora há pouco, nós temos pacientes jovens ficando graves, nós estamos vendo paciente jovem de 30, 40 anos falecendo sem ter nenhum recurso dentro de uma UTI que consiga resolver. E sempre tem associação. Ele não usava máscara, ele não acreditava na máscara, ele não acreditava nisso, ele achava que isso era político, que isso era só econômico. Então ela protege sim. E é a única, infelizmente, arma que a gente tem contra o vírus. O pessoal fala de tratamento profilático, o paciente fala de medicação que está sendo usada, ivermectina, anita, hidrocloroquina, decadron e muitos outros. Não tem nenhuma certeza, não existe nenhum trabalho nutricêntrico que você tomar essas medicações vai fazer com que a sua doença seja mais fraca. Então, é a máscara. Infelizmente, ela incomoda, ela dá falta de ar, ela dá desconforto, mas é a única forma que a gente tem de proteger nossas vias aéreas, nariz e boca, da entrada do vírus. E é por onde ele mais entra. Tá? Certo, doutor. A gente está aí mais de um ano, né? Já passou de um ano dessa pandemia. E eu tenho, assim, uma opinião que quando começou, acho que todo mundo ficou com aquele medo, né? E hoje parece que as pessoas, assim, não estão dando muita importância por se noticiar que o vírus, ele é mais letal para as pessoas que têm comorbidades. E hoje o senhor está citando aí que pessoas jovens, talvez até saudáveis, estão falecendo por causa dessa doença. Aí uma pergunta, por que algumas pessoas não desenvolvem sintomas mesmo infectadas? Bom, a fisiopatologia ou o mecanismo de infecção do Covid é uma coisa que ainda está sendo estudada exaustivamente, como você mesmo falou, desde abril do ano passado, quando a coisa começou. Estamos completando um ano disso. Conseguiram vacina, conseguiram aqui, conseguiram ali, mas o porquê que uma pessoa pode se infectar e ficar mal e por que outra pessoa não? A resposta do organismo, a resposta inflamatória, a resposta de defesa do organismo imediata, ela, em algumas pessoas, ela é de uma forma desenfreada e totalmente desregulada. E é essa resposta inflamatória pessoal, única e individual que leva o paciente a ter uma doença grave. Então é a sua resposta contra o vírus. Então isso é que ainda é estudado. Por que umas pessoas têm essa resposta desregulada e outras pessoas não? O que a gente sabe é que essa ativação do sistema inflamatório vai levar uma cascata de eventos dentro do corpo, inclusive a ativação do sistema de coagulação, levando à formação de trombo, coágulo em diversas partes do corpo. E principalmente inflamação com coagulação renal. O paciente faz insuficiência renal, o paciente faz o rim parar. E infelizmente a gente tem perdido o paciente assim, tá? É uma resposta desorganizada do organismo.
desregulada, tá? E talvez essa seja a única forma que a gente tenha de achar um remédio eficaz contra o Covid. Mas não tem isso ainda. A gente tem anti-inflamatório aí, corticoide, anti-inflamatório não esteroide. O pessoal usa, mas ainda não tem uma resposta precisa para tratar todo mundo, tá? Então é só a prevenção mesmo, tá? Certo, doutor. E ontem foi confirmado em Minas o caso de reinfecção pelo novo coronavírus. Como que o senhor vê esse caso? Ó, a gente tem visto aí na literatura médica e mundial, que a gente estuda isso aí todo dia, a gente fica em cima disso todo dia, a gente revê caso, revê coisa, dizendo que existem casos sim de reinfecção. Na maioria das vezes as reinfecções estão associadas aí a uma fraqueza do próprio organismo para reenfrentar o vírus, tá? Mas agora a gente tem essa questão das novas cepas. E existe uma possibilidade da nova cepa estar fazendo a reinfecção. Igual uma gripe. Você pega uma gripe no ano passado, chega no outro ano, você tem a gripe de novo. Pô, mas eu já tive ano passado, eu já estou imune àquele vírus. Mas agora o vírus desse ano é diferente. E por isso que a vacina da gripe todo ano ela muda, tá? E está tendo reinfecção sim, reinfecção com pacientes graves. E os sintomas são os mesmos, doutor? O que se pode já dizer sobre isso? Dos casos onde a gente viu relação, uma boa parte não é caso leve, é caso grave. A segunda infecção é muito mais forte. O organismo já foi sensibilizado uma outra vez pela presença do Covid e dessa vez ele vai querer ser mais agressivo ainda. Ao invés de ele entender que o Covid é uma coisa mais leve e que ele deveria ficar mais tranquilo, ele resolve atacar o Covid de uma forma mais agressiva ainda. Então as reinfecções têm, de uma forma geral, se tornado mais graves. Tá? A gente vê um caso ou outro de um paciente dizendo que voltou a ter febre, que já foi vacinado, que já teve a doença e que fica só na febre, dor de cabeça, diarreia, às vezes dor no corpo, mas tem alguns casos sim que tem preocupado muito. E se eu tenho 2 ou 3 casos muito graves no meio de uma população grande, eu tenho que preocupar com a população toda. E tem que achar melhor que isso seja muito mais grave do que dizer que é uma gripezinha, como o pessoal costuma dizer, né? Sem dúvidas. Doutor, embora não existam assim, estudos aprofundados na questão dos animais, eles podem contrair e transmitir o novo coronavírus? Bom, Felipe, a história lá, o ano passado, quando começou na China, disse que o vírus veio do morcego. Que o pessoal lá se alimentava de animal silvestre e que o vírus estava no animal silvestre e simplesmente por ingerir o alimento ele pode ter passado para a gente, tá? Existem realmente alguns estudos dizendo que alguns animais podem ser portadores. Eu vi já estudo falando de cavalo, já vi estudo falando de gato, já vi estudo falando até de cachorro, tá? Que eles podem realmente ter o vírus neles, carregar no pelo deles, carregar na boca deles, carregar na saliva deles e eles não adquirirem a doença pelo sistema imunológico deles ser inteligente para isso, mas que eles podem passar para você. Eles podem estar dentro da sua casa, sair na rua, pegar o vírus e carregar para dentro de você. Então eles podem ser portadores sim, tá? Certo. Doutor, para a gente encerrar, eu vou querer que o senhor fale um pouquinho sobre a vacinação. Ela já está acontecendo no nosso país, inclusive na nossa cidade. Queria que o senhor falasse a importância da pessoa se vacinar. Que às vezes a pessoa tem um certo medo, porque as vacinas foram aí aprovadas muito rapidamente. As pessoas às vezes têm um certo receio de tomar a vacina. O que o senhor fala sobre isso? Primeiro é o seguinte, a gente se vacina há décadas. Contra sarampo, contra catapora, contra cachumba, contra a própria gripe. São vacinas que foram testadas em tempo, hábil e tudo mais. Mas são vacinas que estão rodando. E todo mundo sempre se vacinou e nunca questionou. As vacinas novas, elas têm realmente uma boa parte delas aí de origem chinesa, e talvez seja por isso o grande medo da população, mas elas têm parceria com institutos que têm uma comprovação científica, estudos e locais que tenham uma grande credibilidade, que é o Instituto Butantan, que é o Instituto Fiocruz, tá? Então, assim, a gente tem que acreditar nesses institutos, são instituições de grande credibilidade no nosso país. E eles estão entrando nisso aí para ajudar na vacinação. Então, acho que todo mundo deveria se vacinar, todo mundo, no tempo hábil, se vacinar, até que se vacine todo mundo e que a gente reza a Deus que isso seja logo, que as nossas autoridades federais, estaduais, municipais consigam organizar isso para vacinar.
Eu quero dar os parabéns para a Prefeitura de Andradas, que está fazendo essa movimentação, começou a vacinar hoje o pessoal de idade. Lembrar, gente, que a gente tem que ter respeito, tem que ter educação, tem fila formada. O pessoal cortando fila, coisa feia, coisa feia. A gente tem que respeitar as pessoas que estão lá batalhando. E é a única arma que a gente tem. Eu trabalho com Covid todo dia. Em momento algum, eu relutei em tomar a vacina. Eu tomei a vacina chinesa, me protege, tem me protegido, tem me ajudado. E se eu puder passar um apelo para a população, primeiro, gente, continue usando máscara. Vai em lugar público, põe a máscara. Não é a máscara nariz para baixo, é a máscara cobrindo o seu nariz. Você vai treinar numa academia, você vai entrar num comércio, use a máscara, cobre das pessoas que estão dentro do local de comércio, as pessoas que são donas do comércio, que estão ali perto, que usem a máscara. Afastem daquelas que não estão com a máscara. Não estou falando para arrumar confusão, não. Tá? Não estou falando que é para brigar com ninguém, nada disso. Mas essa importância é muito grande. Tá? Mas a vacina é a única arma que a gente tem agora. Tá? Então, eu acho que a gente tem que dar credibilidade para o Instituto Butantan, para a Fiocruz, dar os parabéns por eles, tá? Por todos os governantes e quem está tentando ajudar e se vacinar, ao pessoal profissional de saúde que está lá vacinando todo mundo e se expondo todo dia, entender que essas pessoas têm prioridade porque elas estão se expondo todo dia, tá? Então, eu acho que é isso. Certo, doutor, eu vou fazer eu tinha falado que era a última pergunta, mas eu vou fazer uma última pergunta porque quando o senhor vem aqui, a audiência é garantida e eu acho que esse assunto nunca é demais a gente esclarecer e levar a informação para o ouvinte, né? O seguinte, eu não sei se... Como é que eu posso falar, né? As pessoas que bebem álcool, assim... todo mundo pega Covid, não é mesmo? Pega. Não tem nada a ver. Gente perguntando aí que... Imune, né? Pessoa, como é que fala? Sabe o que eu estou falando, né? Então, não pega. Todo mundo pega, né? Pega. É o que eu estou falando. É uma roleta russa. É verdade. Você pode beber bebida alcoólica a tua vida toda e não ter o Covid. É porque eu bebi, porque eu bebo. Não é assim. A gente vê paciente aí que bebe pouquinho e tem. É lógico que um paciente que ingere bebida alcoólica continuadamente em doses altas, ele vai ter uma debilidade no organismo dele, um déficit nutricional, uma alteração hepática crônica, que vai tornar ele mais susceptível ao vírus, tá? Então não tem proteção. Eu já ouvi falar até a paciente que fuma. É verdade, doutor, que paciente que fuma não pega Covid. Pô, seria fácil, então vamos todo mundo fumar, mas não é assim, tá? O Covid, gente... Eu vou dizer uma coisa aqui que está além da medicina, tá? E eu gostaria que todo mundo prestasse muito bem atenção nisso. O Covid, ele não é um simples vírus. O Covid, não importa se ele foi fabricado no laboratório, não importa se ele escapou do morcego, não importa se ele veio da China. O Covid veio para mostrar pra gente que a gente não se cuida e que a gente não cuida do outro e que a gente não tem respeito pelo próximo. Respeito, tem que ter respeito. Eu não quero usar máscara, eu não acredito nisso, mas use a máscara pelas pessoas que estão ao redor de você, pela tua família que precisa de você, que você pode passar. Eu não quero, eu tenho que trabalhar, eu tenho que sair na rua, saia, vá trabalhar, mas se cuide. Eu vou entrar num comércio, ponha máscara. Eu sou dono de comércio, faça exemplo, ponha máscara. Eu tô cansado de ir em lugar e ver o pessoal sem máscara, debochando disso. Isso é uma palhaçada, gente. A gente tem que respeitar o próximo. O Covid só vai melhorar, e seja lá se isso é divino, se isso é infernal, se isso é microbiológico, só vai melhorar quando todo mundo respeitar o próximo. Quando eu sair na rua e eu ver a pessoa na rua e eu pôr a máscara por respeito a ele, e eu parar de agredir o outro na rede social, que agora virou antissocial, porque tem gente defendendo máscara. Eu tenho colegas aqui de Andradas que me agrediram no Facebook porque eu estava pregando usar máscara. Tá? Dizendo que isso não tem nada a ver, que isso é comprovado cientificamente. Não é comprovado bolhufa nenhuma. É comprovado que funciona. A diferença é tão grande, é tão gritante, que o povo japonês, eles usam a máscara em respeito ao próximo. Eles saem de casa, eu não estou me sentindo bem. Eles põem a máscara para respeitar o próximo. Eles não fazem isso para se proteger. Eles não querem passar uma doença. Aqui no Brasil você tem que brigar com os outros. Aqui no Brasil você tem que pedir pelo amor de Deus. Tá? Então a minha mensagem é essa. Tá? Entendam que o Covid veio para mudar o mundo, tá? E não vai ser mais a mesma coisa. Não vai. Pode acabar o Covid, pode vir uma mega de uma vacina, podem descobrir uma mega medicação, podem descobrir a cura dele. Vai vir outro vírus. Enquanto nós, seres humanos, não aprendermos a ter respeito pelo outro. Respeito, põe a máscara. Respeito, passa álcool.
respeito, faça o distanciamento. Eu preciso trabalhar, vai trabalhar. Mas dê exemplo dentro do seu comércio. Use a máscara e não fique debochando e achando que isso é um problema político. E me desculpe, de um certo governante que está fazendo fanfarra no meio de uma coisa muito séria. Ontem morreu mais de 1.700 pessoas no Brasil de Covid. Ah, Nilo, mas morre de câncer, mas morre de infarto, mas morre de AVC. Morre. E agora tem mais 1.700 morrendo. Dentro de uma UTI era para atender paciente com infarto, era paciente com AVC, era paciente com cirurgia cardíaca, era paciente com cirurgia grave abdominal. Agora a gente não tem espaço para essas pessoas, porque a gente tem que pôr o Covid no meio. Então, dobrou o número de casos. Dobrou. Nós não temos espaço nem para curar quem estava doente antes e nem agora quem está com Covid. E depende de cada um de nós. Cada um de nós ser respeitoso e ter consideração pelo próximo. Pelo seu idoso e pelo seu mais jovem, que você não sabe se ele tem propensão ou não. Tá bom? Certo, doutor. Essa a questão que eu falei que eu ia perguntar para o senhor é sobre a vacinação, ainda voltando no assunto de vacinação. O senhor acredita que a vacinação contra, então, o Covid-19, ela vai ser como uma vacinação da gripe? Todo ano terá essa vacinação? Bem provável. Conforme, bem provável. como o senhor disse, conforme essa mutação que Bem vai provável. havendo, né? O que a gente está vendo em estudos internacionais aí é que provavelmente essa vacina vai ter que se tornar uma vacina igual a vacina da gripe. Todo ano eles vão ter que fazer um pequeno ajuste na vacina e a gente vacinar de novo. Tá? Infelizmente, não vai ser uma vacina como o sarampo que você vai tomar uma só, tá? Por isso que eu disse que o Covid veio para ficar e ele está se organizando contra a gente. Tá certo, doutor. Muito obrigado pela sua participação novamente. É muito bom tê-lo aqui no jornal. Volte sempre, as portas estão sempre abertas para o senhor levar a informação. Queria aqui também dar os parabéns para toda a equipe, né, para todos os profissionais de saúde que está aí há um ano nessa linha de frente. Eu imagino que vocês devem estar exaustos, esgotados, porque realmente não é fácil. E assim como a gente tem família, vocês também estão aí na linha de frente lutando. Então a gente pede aí a conscientização da população que aguente, né, mais um pouco essa questão da pandemia da Covid-19. Parabéns, doutor, e muito obrigado. Obrigado a vocês, Felipe. É um prazer sempre estar aqui na rádio com vocês. Estou à disposição sempre para poder elucidar, ajudar. Tá? E realmente a gente está exausto, a gente está cansado. A gente vai embora para casa todo dia com medo. Com medo de morrer, de ver um amigo da gente morrendo. Eu perdi um grande amigo em dezembro, que era meu chefe em Pinhal, 50 e poucos anos, de Covid. Então, gente, a gente tem que se cuidar. E tem que agradecer a todo mundo que está batendo de frente aí, na linha de frente, enfermeiro, fisioterapeuta, médico, atendente, todo mundo que está aí se expondo. Vocês são heróis, heróis de verdade. Muito obrigado a todo mundo que ajuda a gente. Muito obrigado mesmo. Realmente é muito emocionante mesmo, né, doutor? Parabéns novamente. A gente pede cada um tenha a sua fé, que Deus continue guardando vocês e que no final tudo dê certo e a gente consiga passar por essa pandemia. Parabéns novamente. Obrigado, Felipe. Obrigado, pessoal.